Em Jerusalém havia uma piscina chamada Betesda, com 5 pórticos. Ali ficavam muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos. 0. Entre eles estava um homem doente havia 38 anos. Queres ficar curado? Senhor, não tenho ninguém que me coloque na piscina quando a água se agita. Enquanto estou indo, outro chega antes de mim. Levanta-te. Pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Hoje é sábado. Não te é permitido carregar a maca. Aquele que me curou disse: pega tua maca e anda. Olha, ficaste curado. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. 82. Por isso os líderes começaram a perseguir Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Sempre que você fizer isto, o YouTube reconhece a grandeza dessa bela missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Oliveiras, uma piscina com 5 pórticos, chamado Betsada, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que ali entrasse, depois do borbulhar das águas, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: quereis ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra em minha frente. Disse Jesus: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um dia de sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é ele que te disse isso? Pega a tua cama e anda. O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão. Se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não tenha que te acontecer coisas pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus
quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem muito aspecto desse evangelho de hoje para nós analisarmos, olharmos bem. Primeiro, é importante dizer o seguinte: existia uma água lá naquela piscina que borbulhava, a onda fazia uma onda, e aquela onda, quem conseguisse entrar naquela água ficava curado. Ficava curado, pronto. Aqui é interessante que ele não conseguia ir até a piscina, até a água. Mas Jesus veio até ele. Jesus é a água. Jesus é a água que cura. E é muito interessante olharmos por esse aspecto. Este paralítico, Jesus fez uma pergunta que pode parecer supérflua à primeira vista. Quereis ficar curado? No entanto, é uma pergunta necessária, pois amados irmãos, quando se está bloqueado na história da vida há tantos anos, pode faltar até a vontade de querer ser curado. Você se acostumou tanto com essa enfermidade, você hoje até depende dessa enfermidade. E aqui interessante, que aqui tem um problema muito, muito engraçado aqui, pode-se dizer assim, que esse homem vivia lá na porta desse pórtico e ele mendigava. Ou seja, ele ganhava dinheiro, ele ganhava um sustentozinho, para a família dele, para ele, para a família, alguma coisa assim. Jesus não faz essa pergunta sem intenção, porque tem gente, amados irmãos, que pede a cura, mas não quer ser curado. Não quer ser curado. Porque está tão viciado na doença, está tão viciado nessa paralisia, é tão visceral isso para ele que estar sem isto poderia ser um grande mal para ele. E aí ele pergunta mesmo para Jesus, ou melhor, Jesus pergunta se quer realmente ser curado, se quer realmente. Ele diz assim, a pergunta que Jesus fez é o seguinte: se quer ser curado? Ele diz assim, não tem ninguém que me leve lá na água. Tem ninguém que me leve. Eu sou sozinho. Não tem ninguém que me leve. Mas olha só, ele ele era paralítico, e como ele ia lá até o pórtico, ou seja, mostra que alguém o levava, a família, alguém próximo, alguém o levava até aquele pórtico, a entrada, como diz aqui o Evangelho, até a entrada. Mas por que esse mesmo que o levara até a entrada não podia levá-lo até a piscina? Ou seja, levou até onde ele tinha dependência financeira. Ali era uma questão de dinheiro. Então, quando Jesus faz essa pergunta, Jesus quer que ele seja sincero. Olha, eu vou te curar, você vai andar, ou seja, você tem toda a capacidade de trabalhar. Não precisa mais ficar mendigando, não precisa mais. Então, não era só uma doença física, existia também uma doença emocional que o prendia, que o paralisava. Não é somente o físico que o paralisava, mas também tem essa doença emocional. Às vezes, amados irmãos, nós também podemos estarmos presos às nossas doenças emocionais. Porque meu pai não me ama, porque minha mãe não me ama, porque eu casei muito novo, porque eu não consigo passar no concurso, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Às vezes a gente fica
preso a uma cama, porque causou em nós alguns traumas, e traumas são esses que muitas vezes a gente não quer, a gente depende dele, a gente precisa ser o coitadinho da história do universo, ser o coitadinho, né? Porque minha irmã tem isso, tem aquilo, meu irmão tem isso, tem aquilo, e eu não tenho, porque alguém comprou isso, meus amigos já estão casados, meus amigos já estão isso, meu amigo é engenheiro, meu amigo é isso, é aquilo, aquilo outro, e eu não sou. Então eu costumo ficar deitado numa cama de uma dependência emocional que me faz ficar totalmente paralisado, fisicamente e emocionalmente. Então Jesus faz essa pergunta para ele. E se você perceber bem no texto, ele não sabia que era Jesus que estava curando, ele não sabia. Quando os oficiais lá, os fariseus, perguntaram para ele, questionando a ele, ele disse, olha, eu não sei quem foi não, mas quando ele descobriu, porque Jesus chegou perto dele depois, no outro dia, numa outra oportunidade, encontrou com ele e disse, vejo que agora está andando, vá e não peques mais, para não ser pior do que estava antes. E aí ele viu a oportunidade de denunciar Jesus, ele denunciou quem o curou. Ele não foi agradecido, porque a doença dele não era somente uma doença física, era também uma doença de dependência emocional. Ou seja, aquela paralisia que ele tinha lhe dava dinheiro. E agora ele vai precisar trabalhar para ter dinheiro, para sustentar a família. Então, olhando bem a pergunta de Jesus, queres ser curado? E a resposta do homem mostra que ele preferia ficar do jeito que estava antes do que poder trabalhar com as suas próprias pernas, seus braços, sua força, sua inteligência, sua capacidade. Então hoje o Evangelho nos chama a nós mesmos, a nos perguntarmos se de fato nós queremos ser curados dessa dependência emocional, se nós queremos ser curados dessa paralisia que me faz ser pior do que os outros, ou seja, no sentido de me sentir pior do que alguém, de não me sentir valorizado, não me sentir amado. Será que de fato eu quero ser curado dessa paralisia e tantas outras que possam eu estar vivendo? Que refletamos sobre isto hoje e que peçamos a Deus a graça da cura do nosso emocional, do nosso físico e no nosso espiritual. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de andarmos com as nossas forças, nossos pés, com a graça do seu Filho Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria, nos tire dessa paralisia de não termos uma casa que tanto precisamos e tanto queremos para cuidar de sacerdotes. Enviai anjos que possam nos ajudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.